Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. A Comunhão com o Alto, capítulo 6, parte 4. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural. Se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor de sua gloriosa significação. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na o seu presidente com a comitiva de médios e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que a notáramos ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar sacrossanto, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sobre os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome sacrossanto era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo anti-silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes que, abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicassem ao objetivo da sua redenção. Além desta, ocupando maior espaço no recinto e como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à Seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. A cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem e que, para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho. Postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que, mais acima, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado, fornecido pela vigilância, isto é, pela Seção de Relações Externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E seremos nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador no posto que lhe era devido cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito.
como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido, imitou-o o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao sacrificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que, do plano espiritual, lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes no cumprimento do dever. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava com maior vigor, incidiam sobre a mesa dos arrebóis níveis azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instante o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhamos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos por meio das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no esgástulo de simples habitação terrena para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos refletida nas ondas pulcras daquelas dulçorosas cintilações a reprodução do que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto do templo-santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia perante a excelsa diretora da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião em que nos achamos, pois que os vemos, estão como nós reunidos em torno a uma mesa augusta e ao vinitente, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados a respeito da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade, à primeira vista, não se poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia, que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo, às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Maria são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião, e, o que é ainda mais grave, perante seu augusto filho, o Mestre e Redentor, a quem todas as
religiões prestam obediência porque é ele o diretor maior a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que não se cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos, para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos. Vibram eles ali, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas na súplica, para que mereçam com efeito todos presente a magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invisíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia realizada no além. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude, de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstante, simples e modestos. Sabem que de si mesmos pouco têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o cabedal da ciência adquirido, apesar do longo carreiro de experiências que palmilharam. A série de peregrinações pelas vias do sacrifício das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas porfiam em caminhar com passos sempre mais firmes ao enlaço do grandioso ideal que acalentam, a união definitiva com Jesus, e revelam com demonstrações insofismáveis que nem paixões pessoais nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Por essa razão oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem a que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação em que a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré. E como tal o honram e respeitosamente o invocam sempre que a circunstância o requeiram. E como servos, como discípulos e subordinados desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor.